E o correspondente Sérgio Uti comenta a situação da guerra. Bom dia, Sérgio. Oi, Fernando. Bom dia. Saudações a todos que acompanham o SBT News na TV. Estou passando aqui para trazer um pouco de contexto sobre a reportagem que a gente fez nesta segunda-feira aqui em Londres e a entrevista com essa advogada ucraniana, a Olena, que faz parte de uma organização chamada Centro Internacional para a Vitória da Ucrânia. É uma organização formada só por mulheres ativistas que viajam pelo mundo para trazer pautas e convencer não só governos, mas também parte da sociedade civil, basicamente a opinião pública, a apoiar ainda mais a Ucrânia. No caso dos europeus, apoiar ainda mais do que eles apoiam. Eu destaco duas questões nessa entrevista que me chamaram a atenção. A primeira, já esperada, sobre a posição de neutralidade do Brasil nessa guerra. Eles encaram essa neutralidade com certa crítica, dizem que um país invadindo o outro por conta de ambições imperialistas e que não entendem países como o Brasil, uma nação democrática como o Brasil, manter a posição de neutralidade. Eles acham que a Rússia tem uma influência muito maior na América Latina e na África do que a Ucrânia, por exemplo. Ontem, por exemplo, nessa segunda, o Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo, estava na África do Sul e na conversa que teve com a ministra das Relações Exteriores sul-africana, ele ouviu ali uma defesa muito parecida com a do Brasil, de que essa guerra tem que ser solucionada, esse conflito tem que ser solucionado na diplomacia. Implícita estava ali uma crítica às sanções impostas pelos norte-americanos e por europeus. Outra questão que eu achei importante, que nos dá uma visão do que pode acontecer lá na frente, é que grupos como esse aqui já têm trabalhado com uma possível próxima batalha diplomática. Hoje a grande batalha diplomática é convencer a Alemanha a doar seus tanques Leopard, os tanques fabricados na Alemanha. A próxima pode ser, e ela me disse isso, convencer os europeus e os norte-americanos a doarem mísseis de longo alcance para acertarem alvos, para que alvos em território russo possam ser atingidos. A lógica deles é a seguinte: a Rússia lança mísseis em direção à Ucrânia de seu território, mísseis de longo alcance. As baterias de defesa antiaérea que eles têm não são 100%, nem sempre impedem que os mísseis lançados pela Rússia atinjam seus alvos civis principalmente. Então eles acham que esse problema tem que ser combatido na fonte, que eles têm que bombardear esses pontos de onde a Rússia está lançando esses mísseis. Não necessariamente alvos civis, mas alvos militares. Desde o início do conflito, os países europeus têm sido muito reticentes em relação a essa possibilidade. Dizem que vão armar a Ucrânia, mas para que ela combata em seu território e não em território russo, o que seria aí uma escalada sem precedentes nesse conflito que começou há quase um ano. Portanto, essa afirmação dela já é uma pista da próxima batalha diplomática que a gente poderá ver nos próximos meses. Muito obrigado, Sérgio.